Olá, boa noite. Sou cristã e trabalho como bancária. Minha pergunta é sobre algo que o Senhor disse: que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas, com base no que conheço e entendo da Bíblia, eu escolhi 2 versículos para citar e gostaria apenas que o Senhor esclarecesse à luz do Islã. O primeiro está em Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O segundo é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não... Não morra, mas tenha a vida eterna. Isso mesmo. Muito bem, irmã. Só para corrigir a sua declaração. Você fez a pergunta dizendo que eu disse que em nenhum lugar da Bíblia é dito que Jesus é o Filho de Deus. Eu nunca disse que em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que Jesus é Filho de Deus. O que eu disse foi que não há uma única declaração inequívoca em toda a Bíblia, nenhuma declaração clara e sem ambiguidade, em que Jesus Cristo, que a paz esteja sobre ele, diga com suas próprias palavras: Eu sou Deus, adorem-me. Nunca disse que a Bíblia não fala que Jesus é Filho de Deus. O que eu disse foi que não há uma única declaração clara, inequívoca em toda a Bíblia, em que o próprio Jesus Cristo, que a paz esteja sobre ele, diga: Eu sou Deus, adorem-me. Se você mostrar 2 dessas declarações, eu aceitarei o cristianismo. Se sua pergunta assume que Filho de Deus significa que Jesus é Deus, tudo bem, eu responderei sua pergunta. Muitos cristãos pensam que só por essa expressão Filho de Deus, isso quer dizer que Jesus é Deus. Irmã, você sabe que na Bíblia Adão é chamado de Filho de Deus? Efraim é chamado de Filho de Deus? Israel é chamado de Filho de Deus? Deus tem filhos aos montes na Bíblia. Isso significa que você não leu a Bíblia direito, irmã. Então você quer dizer que todos eles são deuses? Adão é Deus? Efraim é Deus? Israel é Deus? Não, Filho de Deus, irmã, é uma expressão usada se você ler Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se você segue os mandamentos de Deus, se eu sigo os mandamentos de Deus, eu sou filho de Deus. Dessa forma, sem dúvida, Jesus Cristo, que a paz esteja sobre ele, é o mais amado Filho de Deus, no sentido de que ele está seguindo os mandamentos de Deus. Não tenho problema algum se você disser que Filho de Deus significa a pessoa que segue os mandamentos de Deus. Como está mencionado em Romanos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se eu sigo os mandamentos de Deus, você segue os mandamentos, todos nós somos filhos de Deus. Expressão inocente, sem problema. Então, quanto ao versículo de Mateus 3,17, já esclareci. Agora vamos para a segunda citação, do Evangelho de João 3,16. Mas o que os missionários cristãos dizem é: não, não, não. Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, não é um filho comum. Ele é o filho unigênito de Deus. E eles citam João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Irmã, uma pergunta simples. O que significa a palavra unigênito? Unigênito? Sim. O que significa a palavra unigênito? Que ele deu seu filho para as pessoas. Não, irmã. Unigênito não quer dizer dar o filho. Você entende inglês? Eu também entendo. Seu inglês é com certeza muito bom. Unigênito não quer dizer entregar. Se eu disser que você gerou um filho... Desculpa interromper. Seu inglês é bom. Se eu disser... Mas não você pense em gerou um significado filho, simbólico o que agora. isso quer dizer? Eu sou Quer uma dizer pessoa que você comum. teve relações sexuais com seu marido e teve um filho. Gerar tem a ver com sexo. É algo que os animais fazem. Como você pode dizer que Deus Todo-Poderoso fez isso? Com quem Deus teve relações? Com quem? É por isso que estudiosos cristãos, na versão padrão revisada da Bíblia, que foi revisada por 32 estudiosos cristãos dos mais respeitados, com apoio de 50 diferentes grupos cristãos, eles disseram que a palavra unigênito em João 3,16 é uma invenção, foi colocada depois, é falsa, e por isso foi removida da Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você ler a versão padrão revisada, que é a mais vendida no mundo, revisada por cristãos, não por muçulmanos ou hindus,
32 estudiosos cristãos, apoiados por 50 denominações, eles disseram que a palavra unigênito não está nos textos originais de João 3,16. Eles disseram que foi colocada depois, que é uma falsificação, uma invenção, uma alteração. Portanto, Jesus é como Adão, filho de Deus, Efraim, filho de Deus, Israel, filho de Deus. Eles são profetas de Deus. Então, não vejo problema nenhum em aceitar que Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, foi um profeta e mensageiro de Deus. Mas ele não era Deus. Espero ter respondido a sua pergunta, irmã. Muito obrigado. Irmã, podemos inverter os papéis agora? Eu disse que aceitaria o cristianismo se você provasse que Jesus é Deus. Agora você aceitaria o Islã? Você concorda que Jesus é um profeta de Deus? Ainda tenho algumas coisas para falar. Não terminei de falar. O argumento apresentado por ele tenta reduzir o termo gerar a um ato físico e sexual, comparando com a reprodução animal. No entanto, a Bíblia não usa o termo gerar nesse contexto quando se refere a Jesus como o Filho unigênito, em grego monogenes. A palavra grega monogenes não significa literalmente gerado por relação sexual, mas sim único da sua espécie, único do tipo ou único em natureza. Na cultura judaica e na linguagem bíblica, filho de Deus não se refere à ideia pagã de deuses gerando filhos através de união carnal. Isso seria uma distorção do significado bíblico. A expressão filho de Deus, aplicada a Jesus, comunica unicidade, intimidade com o Pai e autoridade divina. Ainda tenho uma Seja pergunta. muito bem-vinda, irmã. Quero Será um tirar uma prazer dúvida. tê-la conosco. Por que os muçulmanos não gostam de usar a expressão filho de Deus? Por quê? Se eu responder a essa pergunta, você aceita o Islã? O que me diz? Acho que já temos muitos muçulmanos no mundo. O que precisamos mesmo são de crentes de verdade. Não precisamos de mais muçulmanos. Precisamos ouvir mais a verdade. Queremos muçulmanos que vivam de acordo com a fé, e não só no nome, irmã. Agora, respondendo sua pergunta sobre por que os muçulmanos evitam usar a expressão filho de Deus. Ótima pergunta. Por isso, irmã, se você ler o Alcorão, verá que há 99 nomes e atributos de Deus. O mais misericordioso, o mais bondoso, o mais sábio. Mas em sua revelação final, se existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento, então o Alcorão é o Último Testamento. Nessa última revelação, Deus não usa a palavra Abi, que significa pai em árabe. Por quê? Porque ele usou uma palavra mais difícil de pronunciar do que Ab, que significa Senhor, provedor, sustentador. Ele usou Rab, o atributo, mas não usou Ab, pai. Por quê? Porque nas revelações anteriores, revelações que foram alteradas, como a Bíblia, que é uma forma alterada do Injil, Evangelho, as pessoas deturparam o significado de filho de Deus, começaram a entender como filho gerado. Por exemplo, se eu disser agora, jovem filho, você fez uma ótima pergunta. Se um menino de 10 anos me perguntar algo, eu direi, filho, você fez uma ótima pergunta. Mas se eu disser, meu filho gerado, ele vai se irritar. Estou sugerindo que me deitei com a mãe dele. Filho é uma palavra inocente. Filho gerado não é. Do mesmo jeito, filho é uma boa palavra, mas as pessoas começaram a entender errado. Para evitar essa confusão, o Alcorão não usa pai como nome de Deus. Por isso, é uma boa palavra, mas, por causa dos mal-entendidos, evitamos dizer filho de Deus, porque muitos acham que isso significa que Jesus é Deus. Nenhum cristão vem me dizer que Efraim é filho de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Israel é filho de Deus, mas ninguém me fala isso. Por quê? Porque as pessoas foram ensinadas assim. Nenhum cristão veio me dizer que Efraim é filho de Deus. Por quê? Porque foram ensinados a acreditar que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus nunca disse que era Deus. Como já falei antes, ele nunca afirmou ser divino. Isso significa que, ao dizer isso, você está desrespeitando Deus Todo-Poderoso. E também está desrespeitando Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. Por isso eu digo, se cristão é quem segue os ensinamentos de Jesus,
Nós, muçulmanos, somos mais cristãos do que os próprios cristãos. Sabe por quê? Se você ler a Bíblia, Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, foi circuncidado no 8º dia segundo o Evangelho de João. Nós, muçulmanos, somos circuncidados. Cristãos não. Jesus disse que era preciso seguir todos os mandamentos da Bíblia. Mateus 5:17-20. Quem quebra um só mandamento será julgado. No Antigo Testamento está escrito claramente, Levítico 11:7-8, Deuteronômio 14:8, Isaías 60 e 5:2-5. Não comer carne de porco. Os muçulmanos não comem. Os cristãos comem. Se cristão significa quem segue os ensinamentos de Jesus Cristo, que a paz esteja sobre ele, então nós, muçulmanos, somos mais cristãos que os próprios cristãos. A Bíblia diz, na carta aos Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho. Em Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho é zombador, não devem beber vinho. Muçulmanos não bebem álcool. Cristãos, sim. Se continuarmos, há várias outras referências que posso citar. Se cristão significa quem segue os ensinamentos de Jesus Cristo, que a paz esteja sobre ele, então eu digo que sou mais cristão do que os próprios cristãos. Você se tornará um cristão melhor praticante do que os chamados cristãos nominais. Querida irmã. Posso perguntar algo? Sim, claro que pode. Não estou aqui para discutir, tento ter um debate civilizado sem fazer críticas ao Senhor. Mas isso não significa que eu estou com medo. Significa que respeito sua opinião, porém... Você pode me criticar, não tem problema. Eu gosto disso. Se uma pessoa quer ter certeza sobre algo, ela precisa questionar. Se eu disser que isso aqui é o melhor, preciso testar para saber se é mesmo. Certo? Então, por favor, irmã, me questione, me critique, me confronte. Então, irmã, você pode. Vá em frente. É verdade que Adão, Israel e outros são chamados filhos de Deus em alguns contextos bíblicos. Porém, nenhum deles é chamado de o Filho unigênito, e nenhum deles é apresentado como eterno, sem pecado, igual ao Pai, ou como o próprio Verbo de Deus feito carne. João 1:14. Jesus é único. Ele perdoa pecados. Marcos 2:5-7. É chamado de Deus por Tomé. João 20:28. Foi adorado por homens e não repreendeu. Mateus 14:33. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. A afirmação, somos mais cristãos porque seguimos mais costumes de Jesus, parte de uma compreensão incompleta da fé cristã. Jesus não veio apenas para ensinar boas práticas, ele veio para cumprir a lei, Mateus 5:17, e dar a vida como resgate pelos pecados, Marcos 10:45. O Novo Testamento ensina que ninguém é salvo por seguir a lei, mas pela fé nele, Efésios 2:8-9. Logo, mesmo que alguém guarde costumes bíblicos como circuncisão, dieta alimentar ou abstinência de álcool, isso não o torna cristão, se essa pessoa rejeita a identidade e a missão de Cristo. Se você tivesse frente a frente com o Dr. Zakir em um debate, qual pergunta faria para ele? Escreva aqui nos comentários abaixo. No final do vídeo, vou te dizer qual pergunta eu acharia perfeita. Mas quero saber de você se você tem alguma ideia de pergunta que pudesse confrontar os seus argumentos. Vamos ver se é a mesma que a minha. Escreva aqui abaixo. Não é minha intenção fazer isso. Meu objetivo ao fazer perguntas, como eu disse, não é porque tenho medo de você. Apenas quero entender melhor e mostrar meus argumentos da fé cristã. Por ora, continuo cristã, Dr. Zakir. Obrigada. Pode perguntar e debater o que quiser, sem problema. Seja sempre bem-vinda. Se eu estivesse em um debate com o Dr. Zakir Naik e quisesse fazer uma pergunta direta, sem hostilidade, mas que exigisse uma resposta clara e sem fuga para interpretações vagas, eu perguntaria:
Dr. Zakir, se o Alcorão afirma que Jesus é o Messias, nascido de uma virgem, sem pecado e que fará sinais e milagres que nenhum outro profeta fez, por que o Islã não aceita que ele é mais do que apenas um profeta, já que nenhum outro teve uma origem e um poder como o dele? Essa pergunta obriga ele a lidar com um ponto central. O próprio Islã coloca Jesus em uma posição única. A lógica natural levaria a reconhecer que essa singularidade não é compatível com a ideia de ele ser apenas um profeta como os outros.